Hoje a gente vai estudar o Simple Past Tense em suas formas negativas e interrogativa, assim como o verbo to be. Mas, antes de começar, vamos revisar. Como a gente usa o Simple Past, o passado simples? Nós usamos para falar de ações que foram concluídas no passado, completamente concluídas no passado, e que geralmente apresentam algumas expressões de tempo, como yesterday, ontem, last week, semana passada, last qualquer coisa, last week, last weekend, last month, last year, 2 days ago, então a expressão ago, nós vimos isso na aula anterior. E aí o passado é dividido em verbos regulares e verbos irregulares. No caso dos verbos regulares, tem uma característica em comum, que você vai acrescentar ed aos verbos. Então, na forma afirmativa vai aparecer o sujeito, Carol, I, you, he, my school, Brazil, the countries, o verbo principal no passado e mais um determinante de tempo, como eu falei. Yesterday, ago, in the past, um ano que já passou. Alguns exemplos de verbos regulares para vocês relembrarem. To arrive, passado, arrived. Então eu vou acrescentar ed, é o verbo chegar. To study, terminou em y precedido de consoante, tiro y e ed, studied. To stop, uma vogal entre duas consoantes finais, eu vou repetir a consoante final e acrescentar ed, stopped. Bom, alguns exemplos. I arrived late yesterday. I, sujeito, verbo principal, arrived, determinante de tempo, yesterday. We studied math 1 hour ago. We, sujeito, verbo principal, study, determinante de tempo, 1 hour ago, 1 hora atrás. I stopped watching TV at 11 p.m. last night. Que eu tenho dois determinantes de tempo, 11 p.m. and last night. O mais importante é last night porque caracteriza o passado. Então eu parei de assistir TV às 11 horas da noite passada. Bom, ainda em relação ao passado regular, dos verbos regulares, na forma negativa, a gente vai utilizar um auxiliar. Não é simplesmente colocar um no, nem um not no meio da frase. Para passado, a gente usa did. Nós estudamos no presente, que era do e does. No passado, vai ser did para todas as pessoas. Então, sujeito mais did mais not, mais o verbo no infinitivo. Então, aquele ed não vai entrar na forma negativa. Vamos entender que na forma negativa, o ed, digamos assim, é o did, mais o tempo. Lembrando que esse did not eu posso abreviar, é só tirar o o, substituir por um apóstrofo e juntar tudo, didn't, que é o mais usado, principalmente na fala. Então, na forma afirmativa a gente tem My son studied English last year. Meu filho estudou inglês ano passado. Na forma ainda afirmativa, we played tennis 1 hour ago. Nós jogamos tênis 1 hora atrás. My wife and I danced at the disco last night. Minha esposa e eu, nós dançamos na discoteca, na boate, noite passada. Na forma negativa, observe que o ed desaparece e o did aparece. Então, my son did not study. O verbo fica na forma de infinitivo. Então, my son did not study English last year, or my son didn't study English last year. We didn't play tennis 1 hour ago, and my wife and I didn't dance at the disco last night. Ok. Agora, ainda nas formas regulares, vamos dar uma olhadinha na forma interrogativa dos verbos regulares. Na forma interrogativa também não é só acrescentar uma interrogação. Vai ter uma particularidade, que é você colocar o did, que antes você utilizava na forma negativa no meio da frase, ele agora vai aparecer no início da frase. E o verbo no infinitivo permanece, não tem ed. O ed só é usado na forma afirmativa. E mais o complemento da frase. Então, my son studied English last year, we played tennis 1 hour ago, my wife and I danced at the disco last night. As mesmas frases. Como é que vai ficar na forma interrogativa? Coloca o did no início da frase e volta o verbo à forma normal.
Did your son study English last year? Seu filho estudou inglês ano passado. Did you play tennis 1 hour ago? Did your wife dance at the disco last night? Então, o did vai substituir o ED. Mas se eu não quiser usar o did, quiser deixar o ED e colocar uma interrogação, pode? Não, tá errado. Vamos falar agora do verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Ele entra nos verbos irregulares, porém, ele tem a própria forma dele. Ele não é como os outros verbos irregulares que você vai precisar do auxiliar did. No caso do verbo to be, não. Ele tem o próprio passado dele e com esse passado você faz a forma interrogativa e negativa. Então, na forma afirmativa, você vai usar o sujeito, mais o was ou o were, mais o complemento. Quando é que eu vou usar o was? Eu vou usar o was para o singular. Para I, he, she e it. Was para singular. O próprio S aqui que termina o was te dá uma dica, né? S de singular. Eu, ele, ela. E esse it é a coisa usada para ele ou ela, objeto ou animal. E quando é que eu vou usar o were? Para as formas de plural. You, we e they. Ou we, you, they. Ok? Então, was and were. Olha os exemplos. Michael. Quem é Michael? He. É só uma pessoa. Posso pensar assim também. Michael é só uma pessoa. Então, singular. Was. Ou Michael é he. Para he eu uso was. Michael was here yesterday. Michael esteve ou estava aqui ontem. They were at the restaurant 5 minutes ago. They, plural, eu vou usar were. Então, eles estiveram ou estavam no restaurante 5 minutos atrás. We were at school in the morning. Para we, eu uso were. A própria palavra were já começa com we. Já pode ser outra dica. We were at school in the morning. Nós estávamos na escola de manhã. Ou nós estivemos na escola de manhã. Falando de forma negativa, você vai ter que colocar o not do lado do verbo to be. E eu posso abreviar. Was mais not, tiro o O. Wasn't, coloca um apóstrofo. Were mais not, tiro o O, junta, coloca um apóstrofo, weren't. Eu vou usar was, mais uma vez, para he, she, it, e were para we, you and they. Olha o exemplo. Michael was not here yesterday. Michael não estava. They were not at the restaurant 5 minutes ago. We were not at school in the morning. Ou você abrevia. Michael wasn't. They weren't. We weren't. Na forma interrogativa, você vai colocar was e were no início da frase. Não usa did com o verbo to be. Mais o sujeito, mais o complemento da frase. Quando é que eu vou usar was? Para he, she, it. E were para we, you, they. Was Michael here yesterday? Michael estava aqui ontem. Estava aqui ontem. Were they at the restaurant 5 minutes ago? Eles estavam no restaurante 5 minutos atrás. Were you at school in the morning? Vocês estavam na escola de manhã? E aí fica a dica. Was. Quando é que eu uso was? Olha para o S. S de singular. É uma forma de você lembrar quais são as pessoas as pessoas que têm função de sujeito que estão no singular. I, he, she e it. Mas eu também posso pensar assim, ó. S. Qual é o pronome que começa com S? She. E se eu tirar o S de she? Vira o quê? He. Quem é que sempre acompanha he, she? It. It começa com que letra? I. Qual é o pronome que começa com I que começa com letra maiúscula? I. Então, tem duas dicas. Ou essa, ou você lembrar que S é usado para... Esse S aí é para lembrar que é singular. Was é singular. E quando é que eu vou usar were? Para plural. Eu vou usar o were para plural e foi dada já uma dica. We. Então, vai ser quem? We, you, and they.
That's it.